Quando eu finalmente resolvi focar em estudar essas coisas, com menos de 3 meses eu fui chamado para uma empresa americana. Opa, bom, eu sou o Márcio Cozian, eu sou engenheiro de software há 4 anos, estou no último ano de ciência da computação e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de como foi a minha preparação para conseguir a minha vaga na gringa. De forma resumida, essa foi a estrutura que eu segui para conseguir passar nas vagas. Basicamente eu foquei em me preparar antes, montar um bom portfólio, saber me vender, em encontrar vagas, saber onde eu vou procurar vagas, como que eu entro em contato, as entrevistas de RH, que são basicamente o recrutador vê a sua personalidade, como você trabalha em equipe, como é o seu dia a dia numa empresa, e a parte da entrevista técnica, que eu separei aqui em duas partes, a parte teórica e a prática, onde a teórica é basicamente perguntas sobre conceitos do seu framework, da tecnologia que você trabalha, sobre programação, e a parte prática, ali são os desafios técnicos, seja de algoritmo de estrutura de dados ou um desafio para você fazer em uma semana, duas, alguma aplicação, por exemplo. Começando aqui pela parte do currículo barra portfólio, você tem que sempre ter em mente que essa é a sua vitrine, é por aqui que as pessoas vão te achar. É o seu perfil no GitHub, é alguma página que você fez, algum aplicativo que você fez, algum post no LinkedIn, algum post em alguma rede social, é o seu currículo quando o recrutador vai achar alguma vaga. Então você tem que estar sempre com o seu currículo atualizado, com suas experiências de trabalho, com as tecnologias que você trabalha, projetos pessoais, atividades extracurriculares e por aí vai. É importante que na descrição dos seus trabalhos e das suas experiências você saiba bem definir e detalhar o que você fez e como você impactou, seja usando palavras-chave, números, o que for. Nesse caso aqui, você tem que levar sempre em consideração também que o recrutador é uma pessoa não técnica, então não adianta nada você colocar que você sabe React, mas não colocar que sabe JavaScript, por exemplo, porque os recrutadores eles usam um sistema automático para ler currículo, que é o ATS, que ele descarta currículos que não têm palavras-chave. Então ele está procurando alguém que saiba JavaScript e o seu currículo vai passar reto porque você não colocou JavaScript. E às vezes o recrutador passa também dando Ctrl F, não vai encontrar e passa para o próximo. Direcionando mais o currículo para empresas internacionais, é importantíssimo também que você coloque qual o setor que você trabalhou nas empresas que você passou. Não adianta nada você colocar o nome da empresa e não colocar o que essa empresa faz, porque o pessoal lá de fora não conhece qual empresa que você trabalhou. Geralmente, mesmo se for uma empresa grande, eles também não têm noção. Então, se, por exemplo, você passou por uma empresa que é um banco, uma instituição financeira, você coloca o nome da empresa e coloca na descrição que você trabalhou por uma empresa do setor financeiro. E também coloca nos detalhes da vaga lá, da descrição do seu trabalho, quais foram os impactos que você teve, seja usando números, palavras-chave e por aí vai, falando, por exemplo, reduzir um endpoint que demorava um segundo para meio segundo. Na parte de portfólio, é importante que você tenha projetos que mostrem a sua capacidade técnica, mostrem o conhecimento que você tem. Então, você não precisa sair spamando 50 mil projetos, 50 mil crudezinhos. Você pode pegar um projeto e focar em colocar todo o seu conhecimento naquele projeto. No meu caso, o projeto que eu escolhi para colocar todas as minhas tecnologias e conhecimentos da época foi esse Person Crude. Eu até fiz um vídeo sobre ele aí no canal, quem quiser dar uma olhada no perfil. Ficou um vídeo bem legal explicando como foi utilizado as tecnologias com ele, o que eu fiz e como ele me ajudou a passar por entrevistas. Mas todos os meus projetos principais no GitHub, por exemplo, eles são sempre bem documentados, com prints e tudo mais, porque geralmente a pessoa que está te avaliando, ela não vai perder tempo rodando o projeto. Ela tem que bater o olho e saber do que se trata, como ele é executado, quais são as implementações que você tem, quais são as features, quais são as telas que você fez. Então, tudo que você fez é sempre importante documentar bem para a pessoa poder se localizar quando ela estiver avaliando. Agora, beleza, você está com o seu currículo e seu portfólio tinindo, está com sua vitrine bem feita. Agora o próximo passo é só achar vaga e sair aplicando. Na verdade, achar vaga é um processo bem chato. Geralmente você vai aplicar para um monte de vaga e vai receber resposta de duas, três. Então é basicamente um trabalho repetitivo que você vai ter que ter a resiliência de continuar aplicando, aplicando, aplicando até sair alguma boa. O que eu usei para achar vagas e fazer minhas aplicações foram algumas estratégias. O LinkedIn é o principal de todos, sim, o mais conhecido. Nele você pode usar as buscas, que eu esqueci o nome, mas é basicamente você usar filtros avançados ali, por exemplo, pesquisar por software engineer com remote e latam, combinar esse tipo de string e filtro. Eu usei muito também sair adicionando Tech Recruiter, outros devs que são da empresa, CTO, CEOs,
todo esse pessoal que faz parte da empresa e do âmbito corporativo ali, e mandando mensagem para eles, perguntando se tinha vaga na empresa, o que eu podia fazer, se ia abrir vaga eu podia entrar. Eu também usei bastante a parte de outros sites menos conhecidos do que o LinkedIn, porque ali geralmente a concorrência é menor. Então alguns sites como Wellfound, Indeed, We Work Remotely, Google Vagas e Workable. Pessoalmente falando, o que mais funcionou para mim foi o Wellfound, foi de onde eu consegui mais respostas e mais entrevistas. Então fica aí um site bom que eu recomendo bastante. E eu usei também bastante a parte de redes sociais. Segui todo mundo do pessoal ali da bolha dev, o pessoal ali que é da parte de tecnológica, principalmente os tech recruiters, que eles postam bastante vagas em redes sociais como o Twitter, o Blue Sky, seguir o pessoal no Reddit e também no Discord. O Discord tem várias comunidades aí de pessoas que estão buscando vagas para fora e que geralmente postam lá como foram as entrevistas, como foram as experiências e também empresas recrutando. Uma das etapas mais chatas, porém também uma das mais simples de se passar, são as entrevistas de RH. Aqui basicamente é você recrutador e você tem que saber se vender para ele, saber contar suas histórias, suas experiências de modo a mostrar para ele que você domina aquilo que você está aplicando, aquela vaga que você está querendo entrar. Então, nessa entrevista, as perguntas são bem repetitivas, então é bem tranquilo de você começar a notar um padrão nas entrevistas e já preparar respostas para aquelas perguntas. Todo recrutador vai perguntar algum projeto que você se orgulha, quais são os seus defeitos, como você lida com pressão, é, alguma deadline que você passou e como se lidou com conflito ou coisa assim. Então, você anotar essas perguntas que geralmente te fazem e saber responder elas de forma importante, saber responder elas de forma a mostrar para o recrutador como você resolveu bem a situação é bem importante. Para isso, geralmente as pessoas recomendam utilizar o método STAR, que é balela de RH, mas é importante você saber como utilizar, que é basicamente, se eu não me engano, é Situation, Task, Action e Result. É basicamente você falar uma situação, uma tarefa que você lidou com aquela situação, o que você tomou de ação, qual foi o resultado que aquilo gerou. Também é importante nessa etapa você pesquisar sobre a empresa, saber pelo menos ali quais tecnologias que ela usa, quais os setores que ela trabalha, quais são o tipo de pessoa que tem lá dentro e tudo mais, para você conseguir ter uma conversa com o recrutador ali e mostrar que você está interessado em trabalhar naquela empresa. Começando aqui pela parte das entrevistas técnicas, começando pela teórica, aqui que o recrutador ele vai perguntar a parte conceitual da coisa. Aqui geralmente essa entrevista já é com o dev do time, então aqui ele vai perguntar sobre os conceitos de programação, sobre os conceitos da linguagem que você vai trabalhar e o framework que você vai trabalhar. Aqui ele quer ver se você entende mais a fundo o que você está trabalhando ou se você sabe escrever e copiar código. Para essa parte, quando eu estava me preparando, eu até fiz um documento aqui. Aqui é um pouco da parte de RH, as perguntas que eu fazia, como por exemplo, dia a dia da empresa, range salarial e algumas outras informações a mais. Mas aqui entrando um pouco na parte teórica, a parte, por exemplo, perguntar o que é o princípio SOLID, o que são cada letra, o que é cada uma das letras, como as vagas que eu estava aplicando era para React Node. Aqui eu peguei toda a parte de React, por exemplo, processo de renderização, processo de memorização, o que é a memoization, a do JavaScript, o que são, por exemplo, diferença de var, de let, const, do Node, o que é o Node, qual que é a parte de diferença de módulo e function, o que é o Event Loop. Essa aqui, toda a entrevista de Node que eu fiz praticamente caiu, então foi uma coisa que eu tive que aprender a responder. E basicamente você pegar a sua linguagem e entender como ela funciona por baixo dos panos, pegar o seu framework, entender como funciona por baixo dos panos e saber explicar isso para o recrutador que está, para o desenvolvedor que está te recrutando. Agora indo para a parte de entrevista técnica prática, é aqui onde você vai realmente colocar a mão no código e mostrar o seu conhecimento prático. Muitas entrevistas para fora pedem desafios de algoritmos de estrutura de dados, os famosos leet code da vida, mas não precisa se preocupar, porque geralmente o pessoal pede exercícios de níveis fáceis e você pode assistir alguns vídeos aí de pessoal resolvendo os exercícios e conseguir em pouco tempo já pegar o padrão dos exercícios e os principais que são aplicados pelas empresas. E aí praticando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, você já vai conseguir resolver qualquer exercício que aparecer. Algumas empresas também pedem desafios de resolução de problemas, que é basicamente ele te dá um desafio que não tem a ver muito com a estrutura de dados, mas mostrar como você vai conseguir resolver, você vai conseguir fazer uma função ou algo ali para resolver aquele problema. Eu já passei por entrevistas práticas também em que eles faziam um desafio de análise de código. Era basicamente um
PR um code review ali ao vivo, em que eu estava na call com 2 devs do time, e eles me davam um código e eu tinha que ir mostrando no código o que eu entendia do código e o que eu poderia dar de sugestão para melhorar. Então você ter essa capacidade de analisar um código e encontrar melhorias nele é bem importante também. E por último, um dos mais comuns também é o famoso Take Home Test, em que basicamente eles vão te dar ali um prazo, tipo uma semana ou duas, alguns dias, para você desenvolver uma parte de uma aplicação e mostrar. Aí você só manda ali um vídeo fazendo, explicando, ou um link do GitHub para o desenvolvedor analisar. Inclusive para essa parte aqui do Take Home Test, no vídeo que eu falei sobre o projeto que eu fiz, eu consegui explicar nele e passar por várias entrevistas que pediam take home test, só mostrando o projeto que eu tinha bem documentado e desenvolvido. Então, confere lá o vídeo que eu explico um pouco mais de detalhes sobre isso. Basicamente, na parte prática aqui é treino, prática e você saber mostrar o que você faz e não ficar nervoso, não ficar pensando que tudo está dando errado. É importante também na parte de live codes, em que as pessoas estão te assistindo programar, você saber falar o que você está pensando e não só ficar escrevendo. Você conseguir mostrar para o recrutador qual que é a sua linha de raciocínio, seja escrevendo, seja fazendo algum desenho aqui no ScaleDraw, por exemplo, que é o software que eu estou usando. Você conseguir mostrar para o recrutador o que você tem de ideia, em vez de passar direto para o código, sair codando. Então, às vezes, só pela sua ideia, ele já mostra para ele que você tem um bom raciocínio e às vezes falta tempo para implementar o código, mas o recrutador, ele vê que você conseguiria chegar na solução eventualmente. Então, você nessas entrevistas, o principal é você mostrar como você pensa e como você soluciona problemas. E aqui, editando o vídeo, eu lembrei de uma dica bônus. Uma coisa que me ajudou bastante também foi assistir entrevistas simuladas. Você procura lá, para minhas vagas, por exemplo, desenvolvedor, Node, entrevista simulada. E mock interview, para ver as entrevistas em inglês que são com desenvolvedores mais experientes e tudo mais. E aí você consegue ver nessas entrevistas simuladas o que os recrutadores geralmente perguntam e o que eles esperam de resposta também, porque o cara que está sendo entrevistado vai dar a resposta dele e o entrevistador já vai falar, ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, você poderia ter falado tal coisa, eu tava esperando isso aqui que você me respondesse. Então foi uma coisa que me ajudou bastante aí, tanto nas entrevistas técnicas quanto nas entrevistas de RH. E basicamente é isso aí, é você entender quais são os padrões das entrevistas, quais são as coisas mais pedidas, se preparar bem para elas, você ir para a entrevista confiante, sabendo se vender e sabendo o que os recrutadores vão pedir. Geralmente até nas entrevistas técnicas práticas, por exemplo, eu estava ali em contato com o recrutador e eu perguntava para ele qual ia ser o tipo de desafio para poder me preparar antes. Se, por exemplo, era um desafio de lead code, eu dava mais uma estudadinha ali, via alguns padrões e me preparava. Se era algum tipo de entrevista técnica teórica, eu ia lá, perguntava para ele e tal, se ele conseguia me passar alguma informação, eu conseguia me preparar melhor para a entrevista. E é prática também, é entrevista atrás de entrevista, você sai aplicando em vaga atrás de vaga até alguma hora dar certo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido aí, que eu tenha conseguido passar um pouco de conhecimento pra frente, que vocês consigam vagas melhores e consigam entrar em empresas boas por aí. Eu criei também um perfil no TikTok e no Instagram, eu vou deixar os links aqui na descrição. Segue nós lá, se inscreve no canal, deixa o like e tamo junto. Até a próxima.